Oi, boa noite. Olá, boa noite. Você vai ver hoje no Repórter Brasil. 1 em cada 4 brasileiros vive na linha de pobreza. São 50 milhões de pessoas com renda de R$ 380 por mês. O impacto da violência nas escolas do Rio. Em apenas 12 dias deste ano, as aulas não foram interrompidas por causa dos tiroteios. A nova base curricular é aprovada e define o que estudantes devem aprender em cada etapa do ensino fundamental. Em São Paulo, o leilão das novas linhas de transmissão de energia tem grande disputa. A expectativa é de investimentos de quase 9 bilhões de reais. E ainda o iluminado Natal da Dinamarca. Uma única árvore tem mais de 35 mil pontos de luz. De Brasília e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O número de pessoas na miséria no Brasil cresceu 50% no ano passado. O dado faz parte de uma pesquisa do IBGE que também revela: 1 em cada 4 pessoas vive na linha da pobreza. Marta mora com 2 filhos e o marido em um bairro carente da zona oeste do Rio. Ela trabalha como faxineira, mas conta com doações para sobreviver. Eu tenho muitos amigos, né? As pessoas gostam muito de mim, né? Onde eu vou, não mata, aí as pessoas lembram, aí dá, ajuda, né? Mas eu não fico parada também, né? A vizinha dela, Vilzia, faz bicos com o marido. Eles sustentam 5 filhos com R$ 700 por mês. Quando a gente ganha cesta básica, só compra mistura, tem que comprar fralda para a criança agora, né? Pro neto. E vai levando, do jeito que pode. Só não pode nem roubar, nem matar, né? Uma pesquisa do IBGE mostra que a miséria aumentou no país. Em 2016, cerca de 25 milhões de brasileiros viviam com renda inferior a R$ 220 por mês. O resultado é 53% maior do que em 2014. Isso significa que em 2 anos, mais de 8 milhões de pessoas entraram na extrema pobreza. Foi uma combinação de estagflação, inflação alta, desemprego alto, algum congelamento do Bolsa Família. Isso fez com que a renda caísse e a desigualdade aumentasse. Então, tudo isso conspirou contra a pobreza. Os dados também mostram que o Brasil é um país de alta desigualdade. Enquanto 1% das famílias vive com rendimentos acima de R$ 18 mil, metade ganha menos de R$ 500 e as menores rendas estão entre pretos e pardos. Para reduzir essa desigualdade e amenizar a fome no país, existem ações como esta aqui da Ação da Cidadania, que vai distribuir 11 mil cestas básicas aqui no Rio de Janeiro. Alimento que vai fazer a diferença no Natal de muitas famílias. Essa campanha, tudo que a gente arrecadou, é na verdade um grande alerta, né, para o Brasil de que a gente não pode, 3 anos depois de sair do mapa da fome, voltar de novo. Então, a sociedade está mobilizada para isso. Alunos de escolas públicas do Rio de Janeiro terminam este ano letivo com uma triste estatística. Quase todos os dias, colégios tiveram que fechar as portas por causa da violência. O balanço é da Secretaria Municipal de Educação. 12 foi o número de dias em que todas as escolas municipais do Rio de Janeiro funcionaram sem interrupção neste ano letivo. Em outros 179 dias, pelo menos algum aluno não pôde ir à aula por causa da violência. Confrontos armados que não têm hora para acontecer. Em alguns casos, incursões da própria polícia deixam um vazio na escola e nas famílias. Foi assim que a Maria Eduarda, com 13 anos, foi atingida dentro do colégio por um disparo feito pela polícia. Infelizmente, pela imprudência dele, entendeu? Pela falta de preparo, pelo despreparo que eles têm, a polícia em geral, veio acontecer esse fato também com a minha irmã. Para evitar outras tragédias, professores se tornam heróis. Apesar do medo, são eles que acalmam e protegem os alunos. Roberto ficou conhecido pela atitude de tocar violão com as crianças no corredor da escola em meio a um tiroteio. Eu não quero me acostumar com isso, mas a gente vai criando coragem,
vai dividindo o sofrimento com os outros colegas e vai levando a vida e somando a nossa força com o amor e o carinho das crianças e vai dando tudo certo. Não é simplesmente, saber se jogar debaixo se esconder de um tiroteio, se proteger, se jogar debaixo de uma mesa ou de uma cadeira, que isso vai ajudar a dirimir o problema da violência e os traumas que ficam nessas crianças. Várias propostas foram apresentadas para tentar conter a violência no Rio de Janeiro, entre elas a de blindar as escolas. Mas enquanto a paz estiver restrita a alguns espaços, os direitos podem continuar a ser violados. Em agosto, a Secretaria Estadual de Segurança Pública divulgou uma instrução para que confrontos e balas perdidas fossem evitados em áreas próximas a escolas, creches, postos de saúde e hospitais. A ideia era evitar operações nos horários de maior fluxo de pessoas, mas na semana passada, essas crianças tiveram que se proteger de um tiroteio dentro de uma escola no Complexo da Maré. Neste vídeo, um helicóptero dispara em direção ao conjunto de favelas durante o horário escolar. O Repórter Brasil procurou a Secretaria de Segurança do Estado do Rio, mas não teve resposta. Depois de 2 anos de análises e debates, a Base Nacional Comum Curricular foi aprovada hoje pelo Conselho Nacional de Educação. Ela define os currículos de aprendizagem no ensino fundamental. O Conselho Nacional de Educação, CNE, retomou a discussão sobre a Base Nacional Comum Curricular, que estabelece os conteúdos didáticos da educação infantil e fundamental das escolas de todo o país. Nesta 4ª versão, foram excluídas menções que abordam a discriminação de gênero. O tema foi deslocado para o ensino religioso e deverá seguir conceitos e tradições de cada religião. Formado por 22 educadores aprovados pelo governo, o Conselho Nacional de Educação, caso não vote a nova base agora, só poderá fazer na próxima reunião ordinária, de 22 a 24 de janeiro. A partir de agora, nós temos o ano que vem, de 2018, para preparar os estados e municípios. O MEC já tem uma estratégia montada com vários programas que serão implementados pela Secretaria de Educação Básica, que vão garantir a preparação para a implantação da base a partir de 2019, no máximo até 2020. A gente fala agora sobre uma das situações mais temidas pelos estudantes no final do ano, a recuperação. Apesar de ser uma oportunidade a mais para que o aluno mostre o que aprendeu, o fantasma da reprovação assombra a família inteira. E aí, como é que devem reagir os pais nessa situação? Praia, piscina, que nada. As férias escolares já começaram, mas as escolas ainda estão em atividade. Sinal de que muitos estudantes estão tendo que trocar o lazer pelas salas de aula. Aqui nessa escola em Fortaleza, são 20 dias a menos de descanso para enfrentar a recuperação. Júnior é um deles. Aluno do 2º ano do ensino médio, ele ficou devendo nota em 12 disciplinas. Eu estudei algumas matérias, mas também procrastinei algumas, certo? E não é uma experiência muito boa, porque eu devia ter estudado, sabe? Meus pais estão cobrando de mim, eu também estou fazendo o possível para poder passar para o 3º ano. No colégio, diversas ações são elaboradas para tentar reduzir ao máximo o número de adolescentes em salas de aula em dezembro. Mesmo assim, algumas matérias, como matemática e física, chegam a deixar metade de uma sala de 40 alunos em recuperação. A transição entre ensino fundamental e médio pode causar uma perda de desempenho. É uma mudança significativa, mas que ele não veja isso com um peso muito grande, né? Então a gente já procura familiarizar o aluno com a nova realidade que o espera, né? Naquele novo segmento. A dificuldade em assimilar o conteúdo das matérias deve ser observada de perto. Além da falta de empenho, problemas pessoais e familiares são apontados como causadores das notas baixas. Às vezes tem conflitos familiares, às vezes o aluno está passando por algum tipo de transtorno, mesmo transtorno de aprendizado, que isso faz com que caia o desempenho e aí ele se torne, né, um aluno mais agressivo, mais arredio, que acha que não consegue aprender. A carga emocional do aluno nesse período é bastante alta. Além de recuperar o conteúdo, é preciso recuperar a confiança. A ideia é motivar, pessoal. Ficou de recuperação, vamos correr atrás, bola para frente. Prefiro ter uma boa recuperação e ter uma base para o próximo ano.
Os pais devem encarar a notícia de uma eventual reprovação do filho com naturalidade e compreensão. Que isso não seja assim um castigo, uma punição, mas um momento de conversar, de entender se talvez tinha alguma dificuldade anterior e não foi percebida, de mostrar para o filho que ele é capaz. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, mostra que o envelhecimento da população no Brasil vai pressionar cada vez mais o gasto com a Previdência. A previsão é de que até 2070, 1/3 da população brasileira seja de idosos. A população está ficando mais velha e, com o aumento de aposentados, o gasto com a Previdência também cresce. É o que mostra uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Nos últimos 23 anos, o número de aposentados e pensionistas no Brasil cresceu 72%. Em 1992, havia um beneficiário do INSS para cada 12 brasileiros. Em 2015, essa proporção mudou de 1 para 7. E daqui para frente, a previsão é que cerca de 1 milhão de pessoas se aposentem a cada ano. A idade média dos aposentados também subiu, passou de 65 para 67 anos. A Previdência deveria garantir renda para pessoas que perderam capacidade de gerar renda, perderam capacidade laboral. E a gente está pagando a aposentadoria para pessoas com plena capacidade laboral, às vezes com rendimento de trabalho elevado. Então, um dos aspectos do estudo foi mostrar que essas aposentadorias precoces, por se destinarem à elite do mercado formal de trabalho, na verdade, pioram a distribuição de renda. Atualmente, as pessoas podem se aposentar por idade, homens com 65 anos e as mulheres com 60, desde que tenham contribuído por pelo menos 15 anos. Outra possibilidade é se aposentar apenas por tempo de contribuição. Nesse caso, os homens têm que contribuir por pelo menos 35 anos e as mulheres por 30. Não é fixada uma idade mínima. É o caso da Lúcia. Me aposentei com 45 anos. E assim, nova, mas eu trabalhei desde os 14 com carteira assinada. Me aposentei por tempo de serviço. E ainda há diferença entre o setor público e o privado. Os trabalhadores com carteira assinada podem receber até o teto do INSS. E os servidores públicos podem se aposentar com salário integral. 30 anos de serviço, me aposentei. E aí você continuou trabalhando ou não decidiu parar? Não, foi viver a vida mansa, como Deus quer. Tem que estabelecer a idade mínima, ou seja, uma idade mínima mais realista, né? Isso, a proposta do governo me parece muito adequada, que é 65 anos de idade para homem, 62 anos para mulher, mas com uma longa transição. E outro aspecto que também eu acho que é importante e também está presente na proposta do governo é que os servidores públicos passem a ter exatamente as mesmas regras dos trabalhadores do setor privado, do trabalhador do INSS. Em especial, passem a ter o mesmo teto de benefício. O presidente Michel Temer teve alta hoje do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo, onde passou por um procedimento urológico. À tarde, já em Brasília, participou da posse do novo ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum. O deputado Carlos Marum, do PMDB de Mato Grosso do Sul, vai substituir Antônio Embaçaí. Marum é considerado um forte aliado do presidente Michel Temer e tem a missão de continuar as articulações do governo a favor da reforma da Previdência. A votação do texto ficou para fevereiro. Na cerimônia, Temer voltou a ressaltar a importância da aprovação das mudanças para o país. Eu digo aqui, alto e bom som. Nós vamos aprovar a Previdência do Congresso Nacional. Não tem a menor dúvida disso. Esta não é uma questão de governo, esta é uma questão de Estado. Esta é uma questão que você conserta o Estado brasileiro hoje e ele vai servir para quem vier depois. E quem vem depois não se sabe quem é. Portanto, quem vier depois encontrará o Brasil arrumado, o Brasil dos trilhos. Acredito no governo Temer, acredito no seu governo. E me sinto extremamente motivado, senhor presidente, por vossa coragem e por vossa determinação. Eu sou um homem que admiro muito a coragem, a determinação das pessoas. E vejo no senhor um homem determinado a fazer, nesse momento ímpar da história nacional, aquilo que o Brasil precisa que seja feito.
O juiz Sérgio Moro ouviu hoje o depoimento do empresário Glaucus da Costa Marques, dono do apartamento que Lula alugou em São Bernardo do Campo. Nesse processo, o Ministério Público investiga se o ex-presidente recebeu vantagens indevidas de Glaucus para facilitar contratos com a Petrobras. O empresário Glaucus da Costa Marques, que é proprietário do apartamento alugado pelo ex-presidente, afirmou que nunca recebeu os aluguéis devidos por Lula. O aluguel iniciou o meu contrato a partir de 1º de fevereiro de 2011. Certo. Até 30 de outubro de 2015 eu não recebi. Eu comecei a receber o aluguel de novembro, que eles pagaram dia 5 de dezembro, 7, por depósito. Certo. Como já esclareci. Depósito não identificado em envelope. Perfeito. Então, antes o senhor mantém a sua afirmação de que o senhor não recebeu valores de aluguel. Não recebi. Glaucus também disse que os recibos de aluguel de 2015 apresentados pela defesa de Lula foram assinados de uma vez, quando ele estava no hospital. O juiz Sérgio Moro também ouviu hoje o contador João Muniz Leite como testemunha do processo. Ele confirmou que recolheu as assinaturas de Glaucus no hospital. Ao ser questionado pelo juiz, João Muniz mudou a versão sobre os recibos. Eu recebi informação dele, em 2013 eu recebi informação por e-mail, que os recibos ele entregava direto. Só a partir de 2014, 2015 que eu tive acesso direto aos recibos. E por que o senhor declarou que o senhor recebeu os recibos de 2011 a 2015 periodicamente do senhor Glaucus nessa declaração? Na realidade eu não recebi os recibos, eu recebi informação para elaboração dos carnês. Então essa declaração anterior do senhor está errada, então? Eu me equivoquei nesse ponto aí. A defesa de Lula disse que os depoimentos de hoje confirmam que os recibos são autênticos e que eles são a prova mais plena do recebimento do aluguel. O número de imigrantes com trabalhos formais aqui no Brasil caiu no ano passado. O dado é do Observatório das Migrações Internacionais. Os estrangeiros mais contratados foram haitianos, mas eles também foram os mais demitidos. Mama veio do Senegal em 2007. Desde 2009, vende artesanato e tecidos africanos com autorização da Prefeitura de São Paulo, mas não tem carteira assinada. Quando você chegou, foi fácil encontrar emprego? Não. Não, eu não quero lembrar disso. Aqui é muito problema. O número de imigrantes com carteira assinada no Brasil diminuiu de 2015 para 2016, uma queda de 13% no total de estrangeiros com emprego formal. De 127 mil imigrantes contratados, eles passaram a ser 112 mil, a maioria homens com idades entre 20 e 40 anos, brancos e com apenas segundo grau completo. O coordenador da pesquisa diz que a crise econômica motivou a queda na contratação de imigrantes no ano passado, mas em 2017 houve recuperação. Observamos de novo uma tendência positiva, ou seja, tem mais admissão que demissão. Tem sinalização de uma recuperação da empregabilidade da mão de obra imigrante no Brasil. Wilner chegou a ter empregos com carteira assinada no Brasil durante 3 anos. Depois de 3 meses desempregado, ele resolveu voltar para o Haiti, mas por lá encontrou uma situação pior. Agora veio tentar de novo a vida no Brasil. Fez um currículo para buscar um serviço. Porque se eu tenho um currículo, vai ficar melhor para mim arrumar um serviço. Este consultor de carreiras dá dicas para quem procura emprego. Você deve, por exemplo, falar bastante com os sindicatos. Geralmente os sindicatos têm cursos, de reciclagem, surgem oportunidades. De repente você participa de alguma comunidade religiosa. Então eu acho que você tem que ter mais... É um momento de você ter mais sociabilidade quando você está procurando um emprego. Porque quanto mais você tiver contato com as pessoas, mais oportunidades você pode ficar sabendo e aí se candidatar. Hoje, 15 de dezembro, é aniversário de 110 anos de nascimento do arquiteto Oscar Niemeyer. Ele morreu em 2012. Niemeyer é considerado uma das principais personalidades no desenvolvimento da arquitetura moderna. E a gente quer saber qual é a obra do Niemeyer que você mais gosta.
Catetinho. Na época da escola a gente visitava muito o Catetinho para entender um pouco da história de Brasília, como tudo aconteceu, então é uma coisa bem marcante. Sempre na época da escola a gente sempre vai para Catetinho, é uma das primeiras coisas que a gente visita de Brasília, assim, para conhecer e entender um pouco da nossa origem. É o Teatro Nacional e várias, né? Eu sou nascida em Brasília, sou muito orgulhosa pela obra que ele fez aqui, né? E o Teatro Nacional é um ícone, né? Infelizmente está fechado, né, por reforma, mas é muito bonito. Participei de vários eventos lá. E eu lembro que o Repórter Brasil está sendo transmitido pelo Facebook ao vivo. Passa lá na nossa página, Repórter Brasil na Rede. Você pode participar do jornal com críticas, sugestões e ainda responder as perguntas do dia. E pelo Facebook, Fábio Henry, lá do Rio de Janeiro, respondeu: adoro o Copan, em São Paulo. Tem muita vida, uma energia incrível. Girlene Moraes, de São Paulo, também respondeu que gosta do edifício Copan. Já Lima Júnior disse: a obra que mais gosto é a Biblioteca Comunitária da Penha, que hoje está abandonada aqui no Rio de Janeiro. A seguir tem o resultado do leilão para as novas linhas de transmissão de energia elétrica. E ainda aumenta a pressão pela renúncia do presidente do Peru, Pedro Pablo Kuczynski. Os detalhes em 2 minutos.